Johnson Leite da Silva, sou fiscal sanitário da Prefeitura de Macaé e estou apresentando o mosquirongo depois que vocês viram alguns vídeos que estão postados no YouTube. Hoje eu vou explicar para vocês, para as pessoas que não entenderam ainda o que é o mosquirongo, a parte específica de como que se faz a caçada desses mosquitos. Então eu vou explicar para vocês terem um entendimento por uma maior amplitude. Vocês vão entender exatamente agora o que acontece. Os mosquitos, tanto o Aedes aegypti quanto o Anopheles, que transmite a malária, o Aedes albopictus, que também transmite também as mesmas doenças que o Aedes aegypti. E principalmente o mais popular de todos eles, que é o Culex quinquefaciatus, eles são da família dos culicídios. São da família dos culicídios, então, conclusão, eles são da mesma família de espécies diferentes. Então, o que acontece? Vocês podem notar que todo dia, no período de mais ou menos no horário de verão, que se dá às 6h30, e no período normal, sem ser horário de verão, eles aparecem sempre depois das 5h30 da tarde. Por que isso? Porque é justamente o horário biológico dessas espécies. Então, conclusão, essa máquina, o mosquirongo, que foi criada por mim, o que ela faz? Ela fica exatamente no caminho do acasalamento. O que é o caminho do acasalamento? É justamente após esse horário de 5, 6h30, quando os mosquitos se juntam naquelas famosas nuvens que você vê em cima da sua cabeça. A senhora e o senhor já devem ter notado que depois desse horário existe uma nuvem que fica em cima da sua cabeça. São nuvens de mosquitos, porque eles interpretam a senhora como se fosse um ponto de referência. E no meio do caminho, que eu chamo caminho de acasalamento, juntam-se machos, fêmeas, filhotes, machos e fêmeas de ambas as espécies. E, consequentemente, pelo Aedes aegypti ser da família dos culicídios, ele também vai estar nessa dança do acasalamento. Porém, como ele só consegue um alcance de voo a 1,20 m e 1,50 m, o que acontece? As espécies entre si, como é normal, elas tentam acasalar entre as próprias espécies, não conseguindo, porque a batida de asa e os movimentos das espécies são diferenciados. O que acontece? Mas eles tentam acasalamento. Então, após esse horário, vamos estar com a máquina, o mosquirongo, especificamente no caminho do acasalamento, aonde os mosquitos de todas as espécies, a qual eu citei anteriormente, vão ser literalmente caçados e aspirados por essa máquina. Como eu falei nos vídeos anteriores, essa máquina ela tem 2 metros quadrados, com ventiladores de alta potência, onde aspiram. Vou dar um exemplo prático para vocês. Essa máquina é transportada por um caminhão. Essa máquina fica em cima de um caminhão. Então a velocidade que nós passaríamos pelo caminho seria de 10, 12 km por hora. Por quê? As nuvens vão se formando e eles vão se acasalando. Então essa máquina passa pelo caminho, consequentemente aspirando esses mosquitos que estão pelo meio do caminho. Só que esses mosquitos, antes dele entrarem na casa do senhor ou da senhora para causarem mal à família de vocês e possivelmente transmitirem doenças, o que eles fazem? Eles primeiro acasalam, depois a fêmea parte para sua casa. Agora, como que a fêmea consegue encontrar a sua casa? É muito simples, eu vou explicar para vocês do YouTube e para todo mundo. O que acontece? O mosquito, desculpe, ele segue 3 fatores. Um é o gás carbônico, que é justamente a sua respiração. Quando você inspira oxigênio, quando você expira gás carbônico. Então ele segue essa sensibilidade do gás carbônico.
Segunda, o ácido lático. O que é o ácido lático? Para você não sabe o que é o ácido lático, é justamente o suor que é exalado da sua pele. Aquilo é o ácido lático. Então ele seguia também por esse ácido lático. Terceiro fator, a sua temperatura. Se a senhora pegar um termômetro e medir a sua temperatura como se estivesse medindo uma febre, a senhora vai constatar que está em mais ou menos 33, 33,5, 34 graus no máximo. Então são três fatores: ácido lático, o suor, o gás carbônico, que é da sua respiração, e a sua temperatura. Aí as fêmeas que querem sangue, porque as fêmeas, o que acontece? Elas se alimentam de néctar de flores e plantas até a fase adulta. Então, após esse acasalamento, a qual eu citei para vocês anteriormente, elas passam pelo período chamado de hemofagia. O que é hemofagia, para vocês que não sabem? É a necessidade de sangue, porque sem o sangue elas não conseguem reproduzir nem fazer com que os seus ovos evoluam. Então ela precisa de sangue. Então, por esses três fatores citados anteriormente, ela consegue chegar na sua casa. Vamos supor que ela não consiga entrar na sua casa. O que essas fêmeas fazem? Porque elas têm 3 dias, um período que leva desde a larva até a reprodução são de 10 dias. São 10 dias porque ela precisa de 3 dias para a evolução das larvas no seu organismo. Ela deposita essas larvas em uma poça de água e ela precisa de 7 dias. Então 3 com 7 dá 10 dias. O mosquirongo não. O mosquirongo precisa de somente 1 dia para essa captura. Então, uma vez capturados os mosquitos que ficam pelo caminho de acasalamento, essas fêmeas, consequentemente, não irão nunca mais entrar na sua casa, porque o nosso trabalho ele é feito de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, perfazendo todos os dias, menos em períodos de muito vento e também de muita chuva. Então, consequentemente, não haverá mais mosquitos no seu bairro ou na sua casa. Caçada do Aedes aegypti. Como é feita a caçada do Aedes aegypti, vocês vão saber agora. Como vocês podem observar, o cinegrafista vai mostrar aqui, a máquina, o mosquirongo, ela tem a parte inferior dela, ela é totalmente vazada. Como o cinegrafista está mostrando, ela é totalmente vazada. E como eu falei também, o Aedes aegypti consegue por um voo de 1,20 m a 1,50 m. Como existe uma tentativa de acasalamento entre o Aedes aegypti e as outras espécies, o que acontece? As outras espécies descem até onde está o Aedes aegypti, as fêmeas do Aedes aegypti, fazendo uma tentativa de acasalamento. É justamente quando o mosquirongo, com essa parte aberta, que vamos mostrar de novo para vocês, consegue capturar o mosquito, o Aedes aegypti, pela parte inferior da máquina, já que ela tem uma força de aspiração de 72 mil metros cúbicos de oxigênio extraído do ar. Então, essa máquina também ela tem uma coisa muito boa também. O que acontece? Ela consegue pegar os mosquitos que estão à frente dela a 2,20 metros de distância. Por exemplo, como vocês estão vendo esse ventilador aqui, por exemplo, é um conjunto de 4 máquinas com motores de meio cavalo. Desse ponto de origem aqui, desse paralelo, até onde está o mosquito, a mais ou menos 2,20 metros, a força do vento desse equipamento consegue puxar esses insetos até o seu interior.
No fundo estamos vendo uma tela que é confeccionada com microtule especial, a qual não passa nenhum tipo de mosquito, porque as aberturas são muito fechadas. Como vocês podem observar, uma tela de captura e o mosquito não sai. Visto também a parte ecológica da coisa, também essa máquina ela é 100% ecológica, porque ela não solta nenhum tipo de inseticida, que venha causar algum mal à saúde das pessoas. Então ela somente captura o inseto e deposita-o naquele saquinho que tem 1,90 m, que faz parte da tela. Assim que é feita a captura dos mosquitos. Eu espero que eu esteja colaborando para alguma coisa para o nosso país, para o nosso Brasil. Essa máquina foi feita especificamente para combater as doenças causadas por mosquitos em todo o Brasil. Então qualquer município, qualquer prefeitura, governo de estado, federal, eu estou apresentando essa máquina. Nós estamos precisando de uma ajuda que possa vir retirar essa máquina aqui de casa para a gente fazer alguma coisa. Uma coisa é certa, essa máquina vai dar certo e o mosquirongo, o capturador universal de mosquitos, ele é a solução para o problema das doenças causadas por esses mesmos insetos em todo o país. Mais uma vez, obrigado. Esse é o capturador universal de mosquitos, o mosquirongo.